Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Bora para informações, né? O São Paulo que teve uma sexta-feira agitada, a gente vai repercutir um pouquinho bastante sobre tudo isso. O São Paulo negocia a venda de parte das categorias de base de Cotia para o Marinakis. Ele que é um magnata grego, está em negociações inclusive para a compra da SAF do Vasco. É um magnata que tem algumas polêmicas fora dos campos, mas que dentro de campo ele comanda, por exemplo, o Nottingham Forest lá na Premier League, na Inglaterra. Ele comanda também o Olympiacos, que, querendo ou não, nas últimas temporadas tem obtido sucessos. O Nottingham Forest se consolidou novamente, né? Um clube que é bicampeão de Liga dos Campeões, retomou agora pela primeira vez estar na primeira divisão inglesa, e o Olympiacos foi campeão da Conference League também. E como que funciona esse processo de uma parte das vendas? A ideia do São Paulo é ser majoritário nessas vendas. Vamos lá, o São Paulo quer 100% de Cotia. O São Paulo gostaria de, por exemplo, ainda estão em trâmites para negociações. O São Paulo gostaria de ter uma parte majoritária, 55%, 60% de Cotia, para continuar comandando de fato. Mas aí teria a venda de Cotia por um valor considerável, um valor significativo, bem parelho à compra de algumas SAFs hoje no futebol brasileiro, para pegar essa grana, reinvestir em Cotia e também pegar uma outra grana para conseguir sanar as suas questões financeiras que a gente sabe que o São Paulo tem enfrentado. Então é uma ideia que a diretoria do São Paulo tem buscado, tem tentado, inclusive já houve 2 reuniões, uma foi presencial, inclusive lá na Inglaterra, o Casares foi resolver essas questões de Libra e aproveitou também para conversar com o pessoal desse grupo do grego. E aí as conversas ainda são iniciais, existe até uma questão de contrapartidas. O que esse grupo que compraria parte de Cotia, o que eles vão ter de volta? O que eles vão ganhar com isso? Legal, a gente vai investir uma grana pesada nisso. Só que o que a gente vai ter de volta? A gente vai ter sessão de atletas, a gente vai ter percentual de direito, a gente vai ter, por exemplo, o grupo vai ter preferência de compra nesses atletas para levar para o Nottingham Forest, para o Olympiacos. Então, ainda são ideias que serão conversadas aí nos próximos dias, mas existe uma grande intenção do São Paulo, de fato, de concretizar esse negócio. A ideia da diretoria seria fazer com que assim você tenha recursos, de fato, para conseguir sanar algumas questões financeiras. Outro motivo que explica o São Paulo querer, de fato, essa venda de parte dos direitos aí de Cotia. É muito porque hoje o São Paulo entende que ele não tem capital, que ele não tem como financeiramente manter atletas que, entre aspas, são grandes estrelas no seu elenco de base e fazer uma captação antes dos 14 anos. Porque, por exemplo, eu vou dar um caso, pinta ali o William Gomes com 12 anos, o São Paulo legalmente não consegue bancar os custos do cara, então provavelmente o São Paulo sempre acaba perdendo para outros clubes que têm um poder aquisitivo maior nessa questão. Você fazendo esse plano, você poderia trazer esses grandes atletas de outros clubes, seja com menos de 14 ou até mais do que 14, e oferecer salários um pouco melhores e condições um pouco melhores para que você consiga manter. Por exemplo, citaram, na minha apuração, de que, por exemplo, o São Paulo talvez não teria condições financeiras de manter Estevão e Endrick, porque o mercado é muito competitivo. O São Paulo seria como o Cruzeiro, aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia, mesmo tentando, não conseguiu manter o Estevão, porque o Palmeiras veio com uma bala muito forte. Então o São Paulo entende que nesse sentido poderia, inclusive, aumentar o seu poder aquisitivo nas categorias de base, para manter jovens atletas com maior potencial, para, lógico, lá na frente conseguir vender por uma boa grana. Então essa é a ideia do São Paulo, tá? E aí vai uma opinião, a gente trouxe os prós e contras, né? Os prós, na verdade, vamos trazer os contras. É que assim, quais foram as ideias revolucionárias dessa gestão com Casares que deram certo? Né? Teve o Bitcoin do São Paulo, teve o Tricolor Chip,
teve o SPFC Bank, teve o streaming. O que deu certo de fato? Então a gente tem que olhar basicamente com um certo cuidado para ver se de fato essa ideia vai ser uma boa e de fato entender quais seriam as condições, né? De fato ali, como é uma conversa ainda inicial, a gente ainda tem algumas questões a serem resolvidas e aí quando a gente tiver mais detalhamento e caso feche, a gente poderia de fato trazer mais informações, mas a expectativa, por exemplo, seria de triplicar, quadriplicar, quem sabe, o poder do São Paulo no mercado de transferências de jovens jogadores. Beleza? Então, para a gente continuar, a gente já deu um check nessa questão. Vamos falar sobre uma questão. Existiu a possibilidade de Belmonte, de fato, sair do São Paulo? E é um zoom de fato, porque eu conversei com algumas pessoas, essas pessoas falaram, realmente a situação ali do departamento de futebol tem algumas rusgas, algumas divergências de fato, não chegaram a me confirmar que poderia existir a possibilidade da saída do Belmonte, mas que existiu certas divergências no debate no departamento de futebol sobre como seriam os planos para a próxima temporada. Isso, inclusive, poderia ter a ver também com o FDIC, né, por conta do teto de gastos e tudo mais. Houve uma reunião na sexta-feira, até o presidente Casares publicou uma foto com todos ali presentes na reunião, Rui Costa, Belmonte, todo mundo ali que faz parte, de fato, da diretoria, para falar, tá tudo certo, fizemos a reunião e tá tudo bem. Nessa reunião não foi debatida, por algumas pessoas que estiveram na reunião, não foi debatida de fato uma saída, foi mais uma troca de ideias e é óbvio, cada um defendendo ali a sua posição, defendendo o que pensa para a próxima temporada e acabaram aparando as arestas e chegaram num denominador comum. Então, repito, foi inclusive até uma informação lá do Gabriel Sá. Na minha apuração, algumas pessoas disseram que de fato houve essas rusgas, mas outras afirmaram que em nenhum momento teve a queda do Belmonte cogitada. Porque eu, inclusive, falei nas minhas redes sociais, vocês podem não ter um entendimento político do São Paulo, mas o Belmonte ele é muito forte internamente. E ele é tão forte que eu me arrisco a dizer que se o Belmonte não estivesse com o Casares, eu acho difícil que o Casares tenha conseguido a eleição lá em 2021, para vocês verem como é poderoso de fato politicamente o Carlos Belmonte. Mas enfim, Carlos Belmonte e todo o departamento de futebol do São Paulo continua para a próxima temporada e o planejamento segue a todo vapor, tá bom? Para a gente continuar aqui, vamos trazer 3 informações agora de jogadores, né? Vamos falar de campo, de bola. A primeira delas é o Galopo. O Galopo ele ainda não tem proposta de fato para sair do São Paulo. E é algo que pode virar um problema dentro do clube, porque ele não faz parte dos planos. Ele é um jogador que o São Paulo gostaria de fazer negócio, tanto para arrecadar uma boa grana, quanto para diminuir a sua folha salarial. O Zubeldia não conta com o jogador, ele que nessa reta final de temporada ficou de fora por conta de uma artroscopia no joelho, e ele não faz parte dos planos. O Zubeldia entende que tem outros jogadores ali que poderiam ter mais minutagem, mais rodagem do que o argentino. O staff do jogador tem trabalhado no mercado em busca de algumas oportunidades, principalmente no futebol italiano. Inclusive, Udinese e Fiorentina foram equipes que foram contatadas e procuraram também saber mais informações, só que até agora não houve proposta. Pude conversar com o representante do Galopo para entender essa situação, falou, a gente está contactando, a gente está procurando algumas situações, alguns clubes que de fato chegaram até a gente, procuraram, mas de fato até o momento não chegou uma proposta oficial para o Galopo e consequentemente também não chegou uma proposta oficial para o São Paulo. O mercado ainda vai abrir lá na Europa, mas, cara, será que o Galopo vai continuar no São Paulo por falta de propostas? Acho muito difícil, essa diretoria não tem o tom de afastar jogadores. Vide, por exemplo, Mendes e Orejuela, que estão treinando ainda com o clube, eles estão disponíveis, eles só não jogam porque o Zubeldia não leva para os jogos. Então resta ver essa situação no Galopo, ele que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027, então tem contrato longo ainda com o Tricolor Paulista. Pra gente continuar, a gente tinha informado aqui, né, há alguns dias de que o Rafinha assinaria a sua renovação de contrato com o São Paulo nesta semana. Pois bem, inclusive saiu na ESPN, confirmando uma informação que a gente já tinha falado por aqui. Essa renovação de 3 meses do Rafinha
né, já tá tudo acertado, e aí vamos trazer alguns pontos. Essa renovação do Rafinha por 3 meses acontece por quê? O Rafinha ele gostaria de, terminar a sua carreira atuando, então ele entende que terá condições de fato brigar por espaço no Paulistão na próxima temporada. Mesmo que ele não seja titular, a ideia dele é terminar com um título. Aí você pensa, pô, ele vai renovar por 3 meses? E quer buscar um título? Sim, o Campeonato Paulista vai acabar em 3 meses. Janeiro, fevereiro e março acaba o Paulistão. Então, no lúdico, na ideia de todos ali, porque o Rafinha também, nas conversas com o departamento de futebol do São Paulo, eles souberam que o Paulistão vai ser importante. O São Paulo planeja, ele entende que nesses 6 primeiros meses dá para ir com força total no Paulista e nas Copas e no Brasileirão, porque vai ter um intervalo com o Super Mundial. O São Paulo vai ficar mais de um mês parado e ainda vão fazer esse planejamento de quantos dias serão de folga e quantos dias serão de intertemporada. Então o São Paulo entende que dá para ir com tudo. Naquele comecinho ali, nas 3 primeiras rodadas, o São Paulo deve dar uma rodagem no elenco e tudo, só que depois, de fato, deve já começar a levar a sério a competição. Então o Rafinha entende que poderá terminar a sua carreira conquistando um título paulista, levantando a taça e tudo, e ali encerraria a sua carreira. Inclusive é a meta do São Paulo chegar à final, estará no balanço de 2025, a meta para chegar na final do Paulista, e muitos ali acreditam que o Paulista será importante justamente para o São Paulo manter essa sina aí de sempre brigar por títulos. Para a gente fechar aqui em relação a campo e tudo, vamos falar sobre Dudu no São Paulo. Cara, que história é essa? Eu já trago para vocês que não houve nada nesse sentido, tá? Eu fui checar, fui entender de fato todas as situações, pude confirmar com o staff do atleta que foram 3 equipes brasileiras que de fato sondaram a situação do Dudu. 2 delas já são sabidas, que é o Cruzeiro e o Santos. A terceira não quiseram me falar, mas falaram que não foi de fato do futebol paulista, foi um outro mercado no futebol brasileiro que de fato buscou mais informações sobre o Dudu. Insisti, pô, São Paulo de fato não fez nada, Alex? Não tem absolutamente nada, eu não fui procurado pelo São Paulo para saber mais detalhes aí do Dudu. Confirmei também no São Paulo que é irreal, né? Porque o Dudu ele ganhava 2 milhões por mês no Palmeiras, e mesmo ele indo pro Cruzeiro, o salário dele vai ser mais do que 1 milhão. Então o São Paulo entende que não é um nome de fato que se encaixaria nos planos do clube para a próxima temporada. Até quem sabe se ele pudesse fazer a função de 10 e tudo, ele poderia acabar pintando. Mas o São Paulo, nesse primeiro momento, prioriza a chegada de um lateral esquerdo, de um direito e também de um camisa 10. O Dudu não se encaixa em nenhuma dessas características, então não teremos o camisa 7 ex-Palmeiras agora. Como jogador de São Paulo, ele está indo para o Cruzeiro. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quero muito saber da sua opinião. Bom sábado, bom final de semana para todo mundo. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. A qualquer momento eu volto aí.